Então, eles queriam construir uma torre que o topo da torre chegasse até os céus. Mas a gente sabe que não chegou nem perto disso. A gente encontra nessa região ainda hoje, gente, isso daqui é toda a região dos atuais países Irã e Iraque, tá? Essa região toda está no Irã e no Iraque hoje. A gente tem muitas ruínas de grandes construções dessa época, que é aquilo que a gente chama de zigurates, né? Que é como se fosse uma pirâmide, só que as pirâmides do Egito são pontudas, né? Os zigurates, eles vão crescendo em andares, né? Em andares, em blocos, né? Os zigurates. Tem ruínas, tem uns muito bem preservados, né? Mas o mais alto deles, né? Estima-se que chegou a 60 metros de altura, no máximo, né? E eles queriam um negócio que chegasse até os céus, né? Vamos ser Deus, né? Vamos dominar. Mas não chegou nem perto disso, e a gente vê aqui Deus tratando eles com ironia. Olha a ironia de Deus aqui. No versículo 6, olha o que Deus diz. No versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Eles tanto não chegaram nem perto dos céus, como que Deus teve que descer para conseguir enxergar como era pequenininho aquilo que eles estavam fazendo, né? Deus está tirando sarro deles aqui, né? Deus teve que descer para conseguir enxergar de tão pequenininho era aquilo que eles estavam construindo e eles estavam se achando o máximo, né? Só que acontece aqui uma coisa muito interessante, uma lição para a gente. Olha o que está dizendo aqui o versículo 6. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam. Então, Deus, na Trindade ali, diz, venham, vamos descer, confundir a língua deles, né? Para que eles não entendam o que o outro está dizendo e eles se dispersem, né? E Deus frustrou os planos dele, confundindo as línguas deles, né? Então aqui, mas a gente vê o seguinte, homens maus, homens gananciosos, homens que queriam ser independentes de Deus e os seus próprios deuses, né? Mesmo esses homens maus, se eles usarem um princípio bom, princípio de Deus, prospera. Deus estava falando, eles são um só. Eles estão unidos, eles estão engajados nesse propósito, eles estão firmes ali, ó. Falam a mesma língua, o povo é um só. Se eu não espalhar eles, eles vão conseguir fazer tudo o que eles desejam, né? Quer dizer, se a gente trabalhar em união, se a gente trabalhar em unidade, a gente prospera, a gente vence, a gente conquista, a gente alcança as nossas metas, né? Se a gente trabalhar em unidade. Isso é uma lição para nós, corpo de Cristo, igreja de Jesus. Se a gente for unido como tem que ser, como a Bíblia fala que a gente tem que ser, a gente prospera, a gente vence, a gente cresce, a gente ganha almas para Jesus, né? Se a gente for unidos, né? Porque quando existe união, a coisa acontece, né? Os planos prosperam, né? Então Deus falou que haveria destruir modificar a língua deles, confundir a língua deles, para que eles se dispersassem, né? E foi o que aconteceu, aqueles planos deles não prosperaram, tá? Aqui, ó, a gente vê uma coisa acontecendo, galera, né? Muito interessante, já estou terminando, tá? Que é o seguinte, desde Caim e Abel, né? Abel morreu, Deus deu Sete, né, como um filho ali para Adão e para Eva, que substituiu a linhagem daqueles que adoram, daqueles que louvam, daqueles que servem a Deus. Desde antigamente, então, a gente vê essas duas linhagens. E aqui na Torre de Babel, essas duas linhagens, elas são representadas por duas cidades, gente. A cidade da Babilônia, Babel, a cidade, aquela torre, ela representa um homem que quer ser independente de Deus, um homem que quer crescer, que quer ser importante, mas que não quer ter compromisso com Deus, um homem que quer conquistar, um homem que quer ser rico, que quer ser poderoso, né? Afastado de Deus, quer ser o seu próprio Deus. A cidade da Babilônia, ela representa isso, e ela batalha, contrasta
com a cidade de Jerusalém na Bíblia, né? Que sempre foi a representação, né, do centro da fé dos que amam a Deus, dos que servem a Deus, dos que querem obedecer a Deus. Então existe um conflito eterno entre essas duas cidades na Bíblia. E isso daqui acontece lá em Apocalipse também. Até que em Apocalipse o Senhor destrói a Babilônia. Nós temos aquele versículo: caiu a grande Babilônia, a grande prostituta que corrompia e que prostituía as nações, né? Que levava um homem a pecar no mundo inteiro. A grande Babilônia caiu. Isso acontece lá em Apocalipse. E nós vemos a vitória da outra cidade, da cidade de Jerusalém, da cidade de aqueles que temem, daqueles que amam a Deus, né? E uma nova Jerusalém, né? Toda linda, maravilhosa, mas Jerusalém celestial e renovada por Deus, né? O apóstolo João vê ela descendo do céu, né? Então, esse conflito desses dois povos, esses conflitos dessas duas cidades, desses dois estilos de vida, dessas duas escolhas de vida, ele vai permanecer até o último dia, quando o Senhor destruir a Babilônia e decretar a vitória de Jerusalém. É muito interessante que Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, né, ele num livro dele lá, gente, esse camarada é de 300 e pouco depois de Jesus, ele escreveu um livro, né, A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Olha que bonito esses versos que ele colocou, ela falando sobre essa cidade, sobre essa torre de Babel, ó. Dois amores construíram duas cidades. A cidade terrestre, Babilônia, procede do amor de si até o desprezo de Deus. A cidade celeste procede do amor de Deus levado ao desprezo de si. Forte isso, né? É essa guerra, né? Da cidade, das edificações e dos intentos dos homens, que são maus e pecaminosos, e do intento e do amor do coração de Deus, né, que se despreza e se rebaixa, né, como o próprio Cristo fez, né, por amar o homem, né, e o Senhor nos chama para ser da cidade de Jerusalém, para ser desse grupo de gente que quer estar submisso a Deus, que quer adorar o Senhor, né, e é muito interessante que a gente vê essa batalha e no final, na consumação de todas as coisas, essa batalha será vencida pela cidade de Jerusalém, né?